Queridos irmãos e amigos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Queremos desejar a você uma boa tarde na presença de Deus. Estamos iniciando mais um programa Intercessão e desde já queremos agradecer a você pela sua companhia aonde quer que você esteja nos assistindo, quer seja pela TV, quer seja pelas plataformas digitais ou até mesmo pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis da Rede Brasil Oficial ou pelo IEADPE Live, ou através do nosso site www.ieadpeplay.org.br. Convido a você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra em Colossenses, capítulo de número 4, versículos de 2 a 4. Continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo. Pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Meus queridos irmãos, gostaríamos de, nesta oportunidade, também apresentar a palavra de boas-vindas a cada um de vocês, em nome do nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós gostaríamos de pedir a você que neste momento também compartilhe os nossos links, como estão aparecendo agora no vosso visor, para que os amigos e os familiares também possam estar participando desta programação. Queremos também ainda justificar a ausência do nosso amado pastor Jefferson, aleluia, ele que é o âncora deste programa e sempre está convosco. Mas hoje estaremos cooperando aqui com o nosso amado pastor, juntamente com os entrevistados no programa Intercessão. No programa de hoje, contamos com a presença de nossos convidados especiais. O evangelista Amós, ele que é apresentador do programa Fonte de Fé e auxilia o nosso pastor como ministro auxiliar em Recife. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Sóstenes. Para mim é uma alegria muito grande, mais uma vez, estar participando do programa Intercessão. Amém. Também contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto, ele que coopera com o pastor como secretário da Superintendência das Escolas Dominicais, professor do Seminário de Teologia da nossa igreja e também um dos comentaristas, da nossa lição. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Sóstenes Pereira. Também é um prazer fazer minhas palavras do pastor Amós Batista, estar aqui participando desse programa. E eu quero louvar a Deus por essa grande oportunidade e dizer que estamos muito felizes em poder compartilhar convosco desse momento de um programa tão especial que é a Intercessão. Meus amados irmãos, para darmos início ao programa de hoje, queremos convidar o evangelista Alessandro Barreto para fazer uma oração em nome de Jesus. Pois não, pastor Sóstenes, então vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, queremos louvar o teu nome, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa de mais uma vez estarmos participando, Senhor, deste programa que tem por título Intercessão. E é o que nós queremos fazer agora, te interceder, ó Deus, pelas vidas que estão nos acompanhando, as famílias que estão conectadas, ó Deus, na Rede Brasil nesse instante, pelas famílias brasileiras, por todos, inclusive fora do Brasil, que também de alguma forma estão nos acompanhando. Que as tuas boas mãos continuem estendidas sobre cada um, Senhor, abençoando também a nossa família, abençoando o teu servo, o pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, juntamente com toda a diretoria da igreja, a equipe, Senhor, da Rede Brasil, que as tuas boas mãos continuem abençoando essa porta evangelizadora que é a Rede Brasil de Comunicação e que vidas, Pai, continuem sendo alcançadas. Que mais uma vez, ó Deus, o teu nome seja glorificado e que este momento, que esse encontro seja edificante para nós que aqui estamos e para aqueles que nos acompanham, Senhor. Isso nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Meus amados irmãos, no programa de hoje abordaremos o tema O Apóstolo Paulo intercedendo pela Igreja de Colossos.
Desta forma, refletiremos sobre a vida espiritual daquela igreja e extrairemos lições de como podemos nos tornar melhores intercessores. Todavia, gostaríamos de iniciar este momento perguntando, ao pastor Amós como foi que se deu o início daquela igreja e como que aquela igreja ela teve esse destaque na vida de oração. Essa igreja de Colossos, a gente entende claramente que ela é fruto do ministério do apóstolo Paulo, embora ele não tenha sido o fundador da igreja, mas no período que ele passou na cidade de Éfeso, de 2 a 3 anos, ali um determinado discípulo chamado Epáfras, ouvindo a mensagem do Evangelho e crendo, levou esta mensagem à cidade de Colossos e, através deste servo de Deus que nós vamos encontrar ao longo do texto desta pequena epístola, aquela igreja se formou. Há informações de que ela foi inicialmente se juntou na casa de Filemon, cuja carta o apóstolo Paulo escreveu falando sobre Onésimo e que tinha como pastor local Arquipo, que era filho de Filemon com Ápia. E essa igreja, nos seus primeiros dias, estava sendo ameaçada por falsos ensinamentos, mestres não autorizados que se diziam até ser apóstolos, mas na realidade eram falsos mestres que tentaram introduzir algumas coisas nesta igreja, como o gnosticismo no seu nascedouro, visto que essa doutrina ou essa filosofia veio a realmente se concretizar no século II da era cristã. Também havia a influência dos judaizantes, que queriam que os irmãos tomassem os rituais, as cerimônias da lei de Moisés e introduzissem ao culto ao Senhor Jesus Cristo, e a influência da cultura grega, que é exatamente a reprodução do chamado helenismo, que foi a cultura implantada por Alexandre o Grande, e tudo isso estava ameaçando a boa fé daqueles cristãos que naqueles dias estavam sendo solapados por esse tipo de ameaça. E isso levou o apóstolo a escrever esta carta, e a gente pode observar ainda que aquele mundo de Colossos, do primeiro século, tem muito a ver com a realidade do nosso mundo do século XXI. Existem algumas coincidências que nós podemos ver tanto na igreja de Colossos como hoje nos nossos dias, como, por exemplo, a licenciosidade na moralidade sexual, a fascinação pela astrologia, demonologia e o espírito do mundo, e o chamado sincretismo religioso, que é exatamente a mistura de elementos de vários cultos, de religiões diferentes, introduzido no culto a Cristo. E os irmãos estavam sendo atacados, e o apóstolo Paulo se sentiu na obrigação, como apóstolo e orientador das igrejas do primeiro século, de escrever essa carta. Amém. Vimos aqui, meus queridos irmãos, uma introdução, sobre a igreja de Colossos, e também vimos aqui a informação que nos traz algo bastante pertinente sobre os motivos que levaram o apóstolo Paulo a escrever esta carta. Mas, evangelista Alessandro, teríamos algumas informações adicionais sobre esta questão? Pois não, pastor Sóstenes. Poderíamos acrescentar ao que já foi bem exposto aqui, de que esta carta é considerada também uma das cartas da prisão. Paulo estava preso em Roma quando escreve esta carta. Além desta, quero dizer, Efésios, por exemplo, Filipenses, Filemon,
são cartas que Paulo escreve preso. E isso é bom destacar porque, como o programa é intercessão, Paulo estava intercedendo de alguma forma por aquela igreja, porque a carta, além de ser uma orientação à igreja que estava recebendo, é também um clamor de Paulo a Deus, de alguma forma, porque ele está respondendo questões que foram apresentadas como gnosticismo, por exemplo, dando respostas àqueles irmãos. E eu acredito que essas respostas foram frutos, com toda certeza, de oração, de momento em que Paulo estava pedindo a Deus o que dizer, o que falar para aqueles irmãos. Haja vista que eles estavam passando por momentos de tribulação, muitos falsos mestres, como foi colocado aqui. E uma resposta não se dá de qualquer forma. A resposta de Paulo, em forma de carta, é um resultado de uma oração, certamente. Paulo estava pedindo orientação a Deus do que fazer. É interessante notar também que foi falado aqui sobre um aspecto desta igreja, que é o aspecto doutrinário. E nós vamos ver ao longo desta carta que Paulo sempre buscou orientá-los, exortá-los, para que eles não viessem infringir em alguma doutrina que fosse contrária à vontade de Deus. E essa carta, ela começa, eu queria ler aqui um versículo, por gentileza. O primeiro versículo, o segundo dessa carta, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, um grande cooperador de Paulo, inclusive nas orações, nas pelejas, e aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Veja que ele inicia essa carta dizendo que o propósito dessa escrita foi dizer: nós estamos aqui orando. Eu estou orando, Timóteo está orando. Foi citado aqui Epáfras, que também é um grande cooperador de Paulo. Ele vai ser citado no capítulo 4, onde foi feita a leitura no início do programa. Então, o que nós poderíamos acrescentar, pastor Sóstenes, é que essa carta é fruto desse coração missionário de Paulo e de alguém que está orando. Veja, ele está aí respondendo à igreja, dando um respaldo a respeito do que ela estava sendo atacada, mas ele diz que nós estamos orando sempre por vós. Então, essa carta é sim o resultado de uma vida de oração e de intercessão do apóstolo. Amém. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade que o senhor leu o verso de número 3, sim, e ainda direcionar uma pergunta para o senhor mesmo. Ah, tá certo. Colossenses capítulo de número 1 e o verso de número 3 diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Então aqui nós podemos destacar duas características nesta expressão do apóstolo Paulo, que ele vai dizer: graças damos a Deus. Quer dizer, ele está orando uma oração em ações de graças. Sim. E também ele está dizendo, orando sempre por vós. Então nós percebemos aí que nesta declaração do apóstolo, ele apresenta duas características importantes, que é a oração em ações de graças e também a perseverança na oração. Então, por que estas duas atitudes são importantes para o intercessor? Muito bem. Essa pergunta eu penso que é a pergunta magna da carta, a pergunta-chave. Por que eu devo agradecer e devo pedir? Existe uma sequência aqui. Ele primeiro diz que deu graças a Deus, damos graças ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá graça por quê? Ele dá graça pela igreja, pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. É o primeiro aspecto da sua pergunta. É sim. Começar dando graças. Muitas vezes, pastor Amós, a gente é impulsionado pelas circunstâncias a começar pedindo. Mas Paulo diz, não, peraí, eu vou escrever para vocês dizendo que antes de pedir qualquer coisa a Deus, eu estou agradecendo pela vida de vocês. É isso mesmo. Então, o princípio aqui é o princípio do Pai Nosso. Jesus começa a oração do Pai Nosso também assim, agradecendo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Veja que ele começa enaltecendo, adorando, agradecendo a Deus. Mas depois que Paulo agradece, e é um agradecimento contínuo, vale dizer aqui, pastor Amós, porque ele diz, graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando, aí ele diz, sempre. Então, esse agradecimento é um agradecimento contínuo, dia após dia, mas também, ele, em segundo lugar, ele vai dizer que, além de agradecer a Deus, ele estava intercedendo por aquela igreja. E aqui eu acho que é o segredo,
Por que aquela igreja conseguiu vencer, por exemplo, heresias, como foi colocado aqui pelo pastor Amós, como o gnosticismo, o ascetismo, o esoterismo, a questão do culto aos anjos. Por que aquela igreja conseguiu vencer? Porque ela estava sendo coberta de oração. Não só de oração, mas também de orientação, porque a carta que é levada, que chega até aquela igreja, é uma orientação. Mas além de orientação, ela estava sendo coberta de oração. Então, o que nós aprendemos para responder é, primeiro, agradecer. É sempre bom começar a agradecer, dar graças. Segundo, pedir. E foi isso que Paulo fez. Agradeceu pela vida da igreja e pediu a bênção de Deus sobre aquele povo. Amém. É interessante, não é, essas características, pastor Amós, de Paulo orando, dando graças e perseverando na oração. O senhor teria alguma coisa para acrescentar ou para contribuir? A gente percebe, evangelista Sóstenes e evangelista Alessandro, que o apóstolo Paulo, ele sempre, nas suas cartas, ele tem essa iniciativa de fazer oração de gratidão. E a oração de gratidão é um reconhecimento do intercessor pela obra que Deus está realizando na igreja, a qual está sendo manifesta na conduta ou no comportamento dos irmãos. E aqui a gente encontra nesse texto, nesse versículo em apreço, que há duas marcas que havia na igreja de Colossos, pela qual o apóstolo Paulo ele se sentia motivado a agradecer a Deus pela vida da igreja. Primeiro era que essa igreja era uma igreja formada de verdadeiros cristãos. Veja que no versículo 4 ele fala sobre a fé em Cristo, ele fala sobre o amor para com todos os santos, e no versículo 5 ele fala sobre a esperança que nos está reservada. Ele se sentia motivado a agradecer a Deus porque ele via essas características na igreja, manifesta na conduta, no comportamento, no dia a dia da igreja. E também a segunda razão, ou o segundo motivo pelo qual ele dava ações de graças, era que a igreja em Colossos era uma igreja que ouviu o verdadeiro evangelho. Veja que no versículo 5 ele fala sobre a palavra da verdade. No versículo 6 ele fala sobre o produzir frutos constantes e ele mostra que esse evangelho era o evangelho da graça de Deus. Por isso que ele fazia essa oração contínua, que realmente era uma necessidade para que a igreja se mantivesse saudável. A grande preocupação do apóstolo, a gente percebe isso, e já aqui pegando um gancho na palavra do evangelista Alessandro Barreto, era que as igrejas fossem saudáveis, não fossem contaminadas com as heresias que estavam sendo propagadas na época, como já falamos, e para que a igreja se mantivesse nessa posição, ela precisava de, como já disse o evangelista Alessandro, de uma cobertura de oração. Então o apóstolo, mesmo estando preso, mas ele entendia que as orações, elas transpõem as barreiras, os limites. Amém. A oração na intercessão de um servo do Senhor, até mesmo por pessoas, irmãos, igrejas que não estão próximas, estão em determinados lugares distantes, ela tem que ser contínua. A oração tem que ser uma oração, como diz o texto, uma oração, e ele diz sempre. Ele não dava pausa, ele sempre orava, dando graças a Deus pela vida daqueles irmãos e pelo que Deus estava fazendo através deles. Amém. É uma bênção, e aqui eu estou escutando os ministros da Casa de Deus apresentando as respostas para o assunto que nós estamos aqui perguntando. É interessante que na primeira pergunta as respostas foram partindo de cada versículo, versículo 1, 2, 3 do primeiro capítulo. Depois fomos para o mesmo
capítulo ainda, o versículo 3, faziam uma pergunta e as respostas foram sendo dadas pelo evangelista Alessandro e pelo evangelista Amós, citando os versículos bíblicos. E porque a proposta do programa, quando falamos da igreja de Colossos, não é simplesmente trazer uma resposta aleatória, mas é analisando pelo viés da oração, como aquela igreja ela correspondia e vivia de uma forma intercessória. Então, gostaria de convidar você para lermos um texto que está em Colossenses, capítulo de número 1. Iremos ler os versículos 9 até o 12, algo bastante interessante aqui. Por esta razão, nós também, desde o primeiro dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Perceba que este texto nos mostra que o testemunho da igreja em Colossos estimulou o apóstolo Paulo a interceder por eles de forma específica. Isso nos mostra que o apóstolo não orava sem razão e sem propósito, ou seja, ele tinha um motivo e por isso fazia as suas petições a Deus de forma direcionada. O intercessor só ora por aquilo que conhece? Será que é só isso mesmo? Ou ele pode ser levado a orar por situações desconhecidas? Essa é uma pergunta interessante que eu gostaria de direcionar ao evangelista Amós. Como é que fica a vida do intercessor, pastor? Olha, de acordo com as expressões utilizadas pelo apóstolo, dos versículos que o nobre pastor acabou de ler, o intercessor ele deve estar inteirado do propósito pelo qual está intercedendo, visto que o intercessor ele se coloca no lugar de outrem na sua oração. E o desconhecimento de causa torna sem sentido a intercessão. A gente percebe ao longo das Escrituras que em todas as orações intercessórias sempre havia um alvo. E esse alvo era motivado pelo conhecimento que o intercessor tinha a respeito do assunto. Muito embora que nós não podemos desconsiderar que o Espírito Santo, na direção da oração, ele pode nos levar também a orar, mesmo que não estejamos inteirados completamente da coisa, ele nos leva a orar por questões que às vezes não nos é tão patente ao conhecimento, mas que há uma necessidade, e se nós estamos envolvidos pelo Espírito na intercessão, a gente percebe, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que nem sempre a gente sabe como orar. Lá em Romanos 8, ele diz que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis e ora segundo o que está no coração de Deus. Então, quando a gente observa isso aqui, nessa resposta, há duas questões. O intercessor deve sim estar inteirado, conhecendo o porquê está orando, e o Espírito pode levar ele a uma oração de algo que ele não está no momento inteirado, mas que Deus está querendo que haja uma intercessão profunda, que é chamada de gemidos inexprimíveis, né? Eu acho que o evangelista Alessandro tem a sua contribuição dentro desse aproveitando assunto. Então, assim, já que foi nos dada essa deixa, né? Eu entendo também dessa forma, pastor Amós e pastor Sóstenes, de que a oração, quando ela é direcionada com o conhecimento de causa, ela é efetiva, é óbvio. Paulo, quando orou, Paulo sabia o que a igreja estava passando, e ele diz isso em suas palavras. No versículo 9, ele diz que ora
Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, veja, ele foi informado de algo. Desde que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então, Paulo estava orando por algo que ele tomou conhecimento. E ele vai dizer que a oração que ele estava fazendo era para que a igreja fosse cheia de conhecimento, isso está no versículo número 9, cheia de sabedoria e inteligência espiritual. É interessante essa expressão, inteligência espiritual. No verso 10, ele vai dizer que estava intercedendo para que a igreja continuasse andando dignamente diante do Senhor, para que a igreja continuasse agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Isso fala de ações, mas também fala da questão espiritual e crescendo no conhecimento de Deus. Então veja, que a oração de Paulo aqui tinha um propósito, ela tinha um começo, meio e fim. Versículo 11, ele vai dizer que o motivo dessa oração era que os irmãos fossem fortalecidos, o texto deixa isso muito claro, em todo o poder, segundo a glória, para que eles crescessem em paciência, em gozo. E o versículo 12, ele volta à temática da graça, do agradecer, quero dizer, dando graças a Deus que nos fez idôneos. E no capítulo de número 4, ainda desta carta, versículo de número 2, ele diz aos irmãos: perseverai em oração, velando nela com orações. Veja, existe um propósito. Agora, concluindo aqui, pastor Sócio, eu queria apenas dizer que também, no segundo momento da fala do pastor Amós, ele disse que você pode ser levado a orar por algo que não conhece. Sim, eu posso estar em casa e de repente ser direcionado pelo Espírito a orar por alguém que eu não sei o que está acontecendo, mas naquele momento Deus me fez sentir, Deus me lembrou o nome daquela pessoa. Nada impede, mesmo sem saber o que está acontecendo, orar por ela. Quando Daniel, por exemplo, foi orar e chamou os seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abdinego, ele chamou-os para orar, mas por um conhecimento. Qual era o conhecimento? Está vindo um decreto aí. Todos nós estamos nocivos de perdermos a vida, então vamos orar. Por quê? Por isso, para Deus nos revelar o oculto. Ali houve um momento em que eles tinham conhecimento, mas pode ser, com certeza a Bíblia diz que Daniel orava 3 dias durante o dia. Em algum momento, ele orou por algo que ele nem conhecia, mas pedindo a Deus uma direção, uma condição para estar ali na presença do Senhor. E é interessante que as dirigentes de ciclo de oração, muitas vezes, né, elas costumam dizer assim: nós vamos agradecer a Deus pelos livramentos que conhecemos e os livramentos que nem conhecemos. É verdade. É justamente a atuação de Deus em situações que não conhecemos e como também Deus nos conduz a orar por questões que não conhecemos. E eu gostaria de aproveitar o pastor Amós aqui para que ele pudesse fazer uma oração, juntamente com você que está em casa. Que tal agora a gente parar um pouco para fazermos uma oração por 2 situações? Qual é a primeira situação? A situação revelada. Nós sabemos como se encontra o Brasil. Nós temos visto as notícias, temos acompanhado os prognósticos que têm dado sobre a nossa nação, dizendo como é que ela está caminhando. Mas há coisas que estão ocultas aos nossos olhos, ao nosso conhecimento, que nós não sabemos. Mas há um Deus nos céus que sabe como o Brasil se encontra e o que é necessário para que o Brasil possa sair desta situação tão caótica. Então, pastor, eu gostaria de lhe pedir nesse momento para que dirigisse uma oração a Deus, juntamente com todos aqui do estúdio e aqueles que estão agora em casa também. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso bendito Pai, neste momento queremos interceder em favor da nação brasileira. Sim, Senhor. Quando estamos vivendo este momento caótico de crise, de pandemia, aonde, na realidade, o que está diante dos nossos olhos manifesto é algo que é irreversível, mas através do poder da oração, e eu quero, juntamente com todos que estão neste momento intercedendo comigo, te pedir que entres de maneira providencial sobre o Brasil. Amém. E que venhas trazer a resposta que nós estamos precisando, porque o nosso momento não é fácil. Tu sabes o que se passa nos bastidores, o que está no coração dos homens, mas Tu és aquele Deus que tens o controle de todas as coisas. Nada foge ao Teu olhar, nada está longe do Teu alcance, portanto, estende a Tua mão para repreender principados e potestades e hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso. Repreende, Senhor,
toda ação maligna contra o Brasil. Te pedimos pelos governantes, te pedimos por cada um dos brasileiros que estão sentindo na pele este momento de dificuldade tão grande, mas através da oração queremos te dar ações de graças porque tu tens um povo escolhido. A tua igreja no Brasil é uma igreja conhecida como igreja de oração. E eu quero te pedir neste momento que despertes cada vez mais o teu povo, porque está escrito que se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e buscar a tua face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu e enviará uma resposta que vai sarar a terra. Então nós te pedimos nesta hora, sara a nossa nação pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é maravilhoso orarmos, né? Como é maravilhoso buscarmos a presença do Senhor. E você que está em casa, você também é convidado pelo Senhor para orar, para buscar a presença do Senhor por coisas que você conhece. E quando o Espírito de Deus te conduzir, como foi citado aqui em Romanos 8, você também poder ser guiado por Ele para situações que você ainda não conhece, mas que o Espírito Santo de Deus conhece e está te guiando em nome de Jesus. Mas voltando aqui à nossa reflexão, nós sabemos que o apóstolo Paulo fez uma grande declaração, uma declaração muito importante para aqueles irmãos, quando ele mesmo disse, né? Porque ainda que eu esteja ausente no corpo, isso ele vai dizer lá aos Colossenses no capítulo de número 2, ainda que eu esteja ausente no corpo, né? Mas em espírito eu estou com vocês. Vou aqui abrir a Bíblia para que nós possamos ler juntos, 2 e 5. Ele diz assim, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então nós observamos aí que o apóstolo, ele mostrou, né, que não estava fisicamente com aqueles irmãos, mas espiritualmente ele estava presente com aqueles irmãos. Ou seja, ali ele vai mostrar uma postura que deve ter o intercessor diante de Deus, a postura de estar vigilante diante das causas que ele está focado. Então, pastor Amós, pastor Alessandro, que lições podemos aprender com essa declaração do apóstolo Paulo? Pois bem, eu penso que uma lição que está muito clara é que a oração ela não se restringe a questões geográficas, nem muito menos a questões de tempo, cronológicas. A oração ela transcende isso, né? A impressão que nós temos quando falamos sobre interceder, orar, é que tem que ser algo presencial, frente a frente, mas nem sempre. Moisés, por exemplo, esteve orando pelo povo durante 40 dias e 40 noites, mas estava sozinho no monte, o povo lá embaixo. Mas ele estava orando, falando com Deus, tendo um contato com Deus, mas certamente intercedendo também. E o povo não o via, mas isso foi o fruto da intercessão de Moisés, quando ele desse a resposta de Deus. É mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, eu estou preso, eu estou em Roma, mas tem chegado a mim notícias sobre vocês. E por isso eu quero dizer que eu estou intercedendo. O versículo 1 do capítulo 2 que o senhor citou, pastor Sócio, diz assim, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Mas como? Se ele estava preso em Roma. Combater com quem? Na oração, na intercessão. E ele continua. E pelos que estão em Laodiceia. Ele está dizendo que está orando pelos colossenses e pelos de Laodiceia. Não é? Ele está dizendo, eu estou combatendo com vocês em oração. E ele continua. E por quantos não viram o meu rosto. Veja que transcende a questão geográfica aqui. Física, né? Física. Ele está dizendo, olha, eu estou orando por vocês, pelos laodicenses, pelos colossenses e por outros que nunca viram nem o meu rosto. Porque nós sabemos que a obra missionária, pastor Amós, que Paulo foi um dos grandes missionários do primeiro século, foi algo que alcançou a Europa, alcançou a Ásia, a África,
principalmente aqueles países do norte, foram alcançados pelo evangelho pregado por Paulo. Então tinha discípulos de Cristo e que foram gerados por Paulo no evangelho que ele nunca viu, mas que ele estava o quê? Orando. Veja que ele diz, pessoas que nunca viram o meu rosto. E ele explica por quê. Para que os seus corações sejam consolados, versículo 2, e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então veja que ele diz, olha, eu estou ausente no corpo, mas presente em espírito, orando por vocês. E eu acho bonita essa expressão, porque ele diz combatendo com vocês. Porque a oração é um combate também. Eu sei que isso pode ser fruto de uma pergunta posterior, mas eu já adianto de alguma forma, lembrando-nos do que está escrito no livro de Daniel. O que aconteceu ali naquele momento da oração durante 21 dias? Houve um combate, né? Houve um combate. Durante 21 dias, enquanto Daniel estava orando, no campo espiritual estava havendo um combate. Então, quando Paulo disse que estava combatendo em relação àquela igreja orando, é nesse aspecto. Eu não estou fisicamente, vocês não estão me vendo carregar o peso, mas eu estou num âmbito espiritual orando. Então, pastor Amós, eu penso que esse é o contexto quando Paulo diz no versículo 5, ainda que eu esteja ausente ao corpo. Porque alguém pode estar presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. Ausente no sentimento, nas emoções. Aí Paulo diz que é o inverso. Eu estou ausente fisicamente, mas sentimentalmente, espiritualmente, eu estou presente com vocês. É verdade, evangelista Alessandro. A gente percebe que essa linguagem que é tão comum ao apóstolo Paulo, por exemplo, na 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 3 e 4, ele diz, apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em o nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus. É como o senhor bem pontuou, é que a oração, a vida do intercessor, ela é levada na dimensão do espiritual. A questão física não vai influenciar, porque Paulo está dizendo, eu estou ausente, eu não estou presente com vocês. A mesma coisa a gente vê aqui nesse texto, eu estou usando aqui a versão King James, e o versículo 5, citado pelo evangelista Sóstenes, diz, porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito. E me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e que está firme a vossa fé em Cristo. Ainda na segunda carta, ou na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17, ele diz assim, nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distantes. Isso aqui fala da unidade que deve existir do corpo de Cristo, que é uma dimensão espiritual. É verdade. A oração ela é transcendente. A oração, como já foi falado, não depende nem do tempo e nem da questão da distância. A oração é uma prática na vida do cristão que não há necessidade de estar presente fisicamente. Ele usa muita expressão, embora ausente fisicamente, mas presente no espírito. Ou seja, há uma ligação espiritual no meio do povo de Deus, e é exatamente essa ligação que faz com que o corpo que está espalhado em todo o planeta se una, e a oração é realmente uma forma de unificar, de colocar no mesmo espírito, na mesma direção, no mesmo desejo. E o apóstolo Paulo, ele, mesmo sendo um prisioneiro
e não podendo estar perto dos irmãos em Colossos, ele tinha amor e preocupação pela situação dos irmãos, e como o senhor bem pontuou aqui, no capítulo 2, o versículo 1, né? nessa versão que eu utilizo, diz assim, que gostaria que soubesses como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Os irmãos ouviam falar do apóstolo Paulo. É como a gente que alguém liga e diz: evangelista Alessandro, ore pelo irmão tal, de tal cidade, de tal estado. O senhor não sabe quem é, o senhor nunca viu, o senhor nunca... Mas em espírito o senhor, pela intercessão, alcança aquela pessoa, porque há uma comunhão ali, há uma ligação muito forte que transcende a qualquer coisa. Então não há necessidade do estar fisicamente. Aquele centurião lá de Cafarnaum, ele diz: manda uma palavra, o senhor não precisa ir lá, o senhor tem autoridade para mandar uma palavra. Ele falando com Jesus, e Jesus ficou admirado, disse: nem em Israel eu vi uma fé desse tamanho. E, ministro, me permita interromper? Não. Porque à medida que o senhor vai falando, nós vamos nos lembrando de algumas situações que Cristo apresentou sobre a igreja, sobre a natureza da igreja. Isso é interessante, especialmente para aqueles mais jovens que estão vivendo um modismo, um fenômeno social, em acreditar que podemos ser desigrejados, viver a vida cristã separado e alienado do contexto que Cristo apresentou. Enquanto o senhor falava, eu estava me lembrando aqui que Cristo apresentou a igreja como corpo. Ele mostrou a construção, uma construção de um edifício como lavoura, e nós podemos ver o seguinte, que à medida que vamos orando, até mesmo por pessoas desconhecidas, isso acontece porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. E sentimos a aflição daquela pessoa como sendo um nosso irmão. Sim. Quantas vezes a igreja, eu estou no culto, como os senhores também estão, e de repente chega um irmão e conta assim: fulano morreu. Às vezes, até mesmo no templo central, o pastor diz assim: vamos orar pela família enlutada. Na igreja cai uma comoção naquela hora, um sentimento, e nós começamos agora a interceder por tal família para que o consolo do Espírito Santo aconteça. E às vezes a gente nem conhece quem é aquele irmão, quem é aquele obreiro, quem é aquela família que perdeu o ente querido, mas por causa desta unidade que existe na igreja como sendo corpo, né? Então o dedo sente uma dor, todo o corpo é afetado. Então, às vezes, uma pedra nesse edifício, ela está fora, então toda a construção, ela se sente comprometida com aquilo ali. Então, eu quis dar essa contribuição para dizer aos irmãos que estão em casa que é assim que acontece com a Igreja de Cristo. O que Paulo está apresentando aqui é um sentimento que Cristo colocou sobre a igreja, não é? Ele mesmo foi esse exemplo em João capítulo 17, quando ele disse que estava orando por aqueles ali presentes, mas outros também que seriam inseridos nesse contexto. Então nós vemos aí que esta unidade que acontece, e talvez você esteja em casa participando e dizendo: eu também sinto um sentimento, oro por alguém que nem conheço. Não é um sentimento seu, é um sentimento do Espírito Santo. Exatamente. Existe uma assimetria em relação à oração. Enquanto os senhores estavam falando, eu lembrei de um testemunho de um obreiro que ele disse que quando estava ainda no mundo, não é uma linguagem nossa, quando não era evangélico, não era crente, ele disse que em certo momento estava lá, na balada, na noite, e sentiu foi impulsionado a sair daquele local e ir para casa. Ele pegou o transporte, foi para casa, e quando chegou em casa a mãe estava orando. E quando ele chegou, que abriu a porta, viu a mãe orando, ele conversando com ela, ele disse: mãe, tal hora eu estava em tal lugar e senti um impulso para vir, eu saí, deixei todo mundo lá. E ela disse: foi exatamente nesse momento que eu comecei a orar, que dobrei meus joelhos e comecei a orar por você. Então é possível que existam mães que estejam nos assistindo, que seus filhos ou esposo, não sei, parentes estejam distantes. Então, mesmo que você não possa estar onde ele está para protegê-lo, para auxiliá-lo, guiá-lo, a oração chega. Inclusive chega nos lugares mais inóspitos, fisicamente falando, e espirituais também. É por isso que Paulo disse: eu vou estar ausente, mas presente. Então, que essa intercessão e essa oração continue abrindo portas para que
você chegue lá onde aquela pessoa está, seja no hospital, seja em um presídio, seja, quem sabe, em um local onde a droga, a prostituição reina, impera, mas a oração vai até lá, o Espírito Santo de alguma forma age e Deus faz com que o milagre aconteça, inclusive as pessoas venham aos seus pés chorando e entreguem a sua vida ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês que eu estou aqui sendo privilegiado de estar neste momento no lugar do pastor Jefferson, que não pôde estar presente, e recebendo esses homens de Deus aqui, Evangelista Mois, que há mais de 5 anos faz o programa Fonte de Fé, de forma ininterrupta. Sabe o que significa isso? Ele não repete uma mensagem, irmão. Aqui também eu estou diante do professor Alessandro, professor do nosso seminário de teologia e auxilia o pastor na superintendência das escolas dominicais. Então eu estou diante de homens que vocês estão sempre assistindo às mensagens que Deus tem dado a eles, as pregações, os ensinamentos aqui. E são homens equilibrados que podem ouvir essas palavras e não se envaidecerem, pelo contrário, buscarem a Deus. Amém. E por esse privilégio que Deus tem nos dado, eu vi aqui o pastor, o evangelista Alessandro, o evangelista Mois, fazendo comentários daquilo que Paulo falou sobre o combate. E eu voltei ao texto que está em Colossenses, capítulo de número 4, que diz assim, o verso de número 12, saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então eles aqui conceituaram muito bem sobre a oração, a intercessão presencial ou a oração que transcende o tempo e as situações geográficas. Mas eu gostaria de aproveitá-los aqui, que possivelmente essa pergunta está no teu coração, especialmente porque eles falaram de batalha, de combate, de batalha espiritual. Então, evangelista Mois, a intercessão em algum momento, ela se posiciona ou ela se apresenta como sendo uma batalha espiritual? Ela é um combate? Sem nenhuma sombra de dúvidas. Nesse mesmo versículo, pastor Sóstenes, nessa versão que eu tenho aqui, ele diz assim, Epáfras, que também é um de vós e servo de Cristo Jesus, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. A gente sabe que o princípio da batalha espiritual, ele se encontra em todo o Novo Testamento, visto que a partir da vitória de Jesus no Calvário, quando ele venceu a Satanás e as suas hostes, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo lá em Colossenses, aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que, despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Mas aqui é a vitória já definitiva, porém, o Senhor nos dá o direito, e a gente vai ver isso muito claramente quando o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, e ele fala sobre que não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade. E ele diz que nós devemos orar. Dentro desse contexto de batalha espiritual, ele diz que devemos orar. Lá em Romanos, capítulo 15, o versículo 30, ele pede para que os irmãos combatem juntamente com ele, por ele, nas orações. Então a gente percebe claramente que realmente a oração, a intercessão é uma batalha espiritual, porque ela não se dá nesse nível terreno, ela se dá no que Paulo chama de regiões celestiais. E a gente percebe que nessas regiões celestiais é onde se dá a batalha e nós conquistamos a vitória. E aí eu relembro o que o evangelista Alessandro Barreto falou sobre Daniel. Isso.
Porque no livro de Daniel, no capítulo 10, o versículo 12 a seguir diz: E o anjo prosseguiu me exortando: Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Isso aqui está falando totalmente de uma dimensão espiritual. Daniel orando 21 dias e o anjo diz que desde o primeiro momento que ele começou a orar, que as orações eram ouvidas, mas estava havendo uma batalha, aonde ele estava sendo resistido lá nas regiões celestiais, impedido, até que veio Miguel e conseguiu fazer com que o anjo passasse. Por isso que a necessidade da perseverança na oração é essa. É porque às vezes no reino espiritual estão ocorrendo coisas que a gente não está sabendo, e se a gente desistir, imagine se Daniel ora 10 dias e não ora mais. O anjo não ia trazer a resposta por causa da batalha. É uma batalha realmente. E às vezes a gente sente isso no nosso próprio corpo, quando nós estamos orando. Eu não sei na experiência dos irmãos, mas na minha experiência, às vezes eu sinto exaustão. E eu sei que isso é a guerra, a batalha, a peleja no reino espiritual. Então, sem sombra de dúvida, a intercessão é sim uma batalha espiritual. Evangelista Sóstenes, aproveitando aqui a palavra do pastor Amós, quando ele falou sobre o capítulo de número 6 do livro da carta aos Efésios, Paulo fala sobre a armadura de Deus. Ele fala sobre capacete, ele fala sobre espada, ele fala sobre escudo, cinto, ele fala sobre os calçados, toda a ferramenta que um soldado precisa usar em batalha. Mas a última que ele menciona é justamente a oração. Veja que a oração faz parte dessa luta espiritual. Ele, depois que conclui falando da armadura, ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E ele continua: e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, observe que a oração, ela faz parte, sim, desse contexto da batalha espiritual. Eu lembrei também de outro texto que eu gostaria de ler, a primeira carta que Pedro escreve, no capítulo 4, versículo 7, o apóstolo diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Quando ele fala vigiar, ele fala num contexto também de luta, de um vigia, de um atalaia. Qual era a função do vigia, do atalaia? Era estar de pronto, para que quando o adversário se aproximasse, ele avisasse, para que toda a guarnição estivesse pronta e protegesse a cidade. Então veja que a oração está no contexto dessa peleja, está no contexto de uma vigilância. E no capítulo ainda, primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele fala dessa guerra. Sede sóbrios, veja, e orai. Tem uma expressão que diz vigiar, e é a mesma coisa. Porque o diabo, vosso adversário, veja que existe um contexto de guerra, a oração está incluída nisso aqui. O vosso adversário anda em derredor como leão, bramando, buscando quem? A quem possa tragar. Então isso aqui tem a ver com batalha, isso aqui tem a ver com lutas, não é? Quantas e quantas vezes volto aqui dizer que eu vou pegar um gancho na sua palavra, o senhor, quando fala, abre o leque para a gente, pastor, não é? Sai trazendo várias informações e lembranças. Essa questão da oração, momentos em que estávamos orando e que ouvimos coisas caindo, muitas vezes não somos. Isso aqui não é misticismo, não. Isso aqui não é. Nós não somos místicos, mas existe o misticismo. Existe algo que está no mistério. Quantas vezes estamos orando e ouvimos portas batendo, sentimos dores do lado do corpo, sentimos um calafrio. Ouvimos vozes. Isso aqui não tem nada a ver com a questão da espiritualidade no sentido herético da palavra ou errado da palavra, mas no sentido da batalha espiritual em si. Quantas vezes no carro você vindo de uma escala durante a noite, teve um momento que eu estava vindo de uma escala que o pastor nos mandou para um setor, para uma filial, e eu tive que parar em um posto, porque eu estava literalmente sentindo uma pressão espiritual muito grande. Eu estava sozinho, parei, orei e disse: Senhor, me ajude a chegar no destino.
até que aquele momento, aquela sensação foi repreendida. Então existe sim uma batalha, mas o mais importante é porque nós sabemos de que a Bíblia diz que o maior é que está conosco do que o que está com o mundo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que pena que estamos chegando ao final do nosso programa. Mas ainda temos tempo de uma breve resposta para uma breve pergunta também. Em Gálatas, capítulo de número 4, o texto bíblico diz assim, Colossenses 4, e o verso de número 2, diz assim, perseverai em oração, velando nela com ações de graças. E aqui eu faço a seguinte pergunta, rapidamente, para o evangelista Alessandro e para o evangelista Amós. Por que devemos perseverar em oração? Muito bem. Já foi dito, pastor Sóstenes, que nós estamos em uma batalha. E essa batalha só findará quando chegar aquele glorioso dia do Senhor Jesus Cristo. Então, perseverar, ou seja, não parar, porque enquanto estamos aqui, essa realidade é palpável. E oração já foi dito, né? É a chave, é a ferramenta que Deus nos dá, é a proteção que Ele nos dá no âmbito espiritual. A gente percebe muito claramente a maneira do apóstolo Paulo descrever de maneira minuciosa essa questão da perseverança, porque isso é um dos requisitos para o intercessor. Sim. O apóstolo Paulo, ele mostra aí que o intercessor ele deve ser perseverante, vigilante e agradecido. São 3 coisas que não podem faltar na vida do intercessor. E a questão da perseverança, a gente já começa vendo lá com Jesus, quando ele fala a respeito do dever de orar sempre sem desistir. Tem que haver a perseverança. Está tudo nesse contexto da batalha espiritual, porque se não houver a perseverança, sem a perseverança não se chega a lugar algum. E o apóstolo Paulo, a gente vê que é a linguagem dele, porque quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê que ele tem uma linguagem própria. Inclusive, ele diz orar sem cessar. Exatamente. Né? Sem ele cessar. Tem uma linguagem própria. Ele sempre está dizendo, vigie, quando ele fala velando, é vigiando, Isso. E persevere e não desista. E a guerra está aí, vamos em frente, vamos para a luta e vamos para cima. Porque, na realidade, se nós queremos ser mais que vencedores, a gente precisa da perseverança. Até para a questão da salvação, né? Que tem um texto que diz que na perseverança obtereis a vossa salvação. Jesus, quando chamou os apóstolos que foram orar, eles dormiram. E Jesus olhou e disse, vocês não puderam nem perseverar um pouco comigo? Então, isso é um exemplo. Ele já está dizendo, olha, eu sei que há um momento do cansaço físico, mas perseverem. Jesus deu esse exemplo também. Pegando o gancho aqui, e dizendo para você que está em casa, se você perceber nessa palavra que o evangelista citou, o tempo mínimo de oração na Bíblia é 1 hora. Que foi o que Jesus disse aos discípulos. Mas nem uma hora vocês conseguiram vigiar comigo? Está vendo aí, querido irmão, a exortação, a motivação que está sendo dada aqui para você que está em casa? No mínimo 1 hora de oração. Isso diariamente. Então, que cada um dos irmãos possam dedicar um tempo. Talvez você inicie hoje e diga assim, mas irmão, é pesado orar. Não se preocupe. Comece com 5 minutos de oração. Amanhã você aumenta mais 5 minutos e já vai para 10. Daqui a pouco aumenta mais 5, vai para 15. E quando você perceber, você terá 1 hora de oração na presença do Senhor. No início, possivelmente faltará argumento. Possivelmente você vai se lembrar da conta de luz, da conta de água, vai se lembrar de muitas coisas, não é isso? É isso mesmo. Mas daqui a pouco o Espírito Santo, você vai conversando com ele e ele vai lhe conduzindo em oração. E daqui a pouco, 1 hora, vai ser pouco para você. Meus queridos irmãos, estamos caminhando já para o final do nosso programa, mas gostaríamos aqui de deixar a oportunidade para os ministros que foram trazidos pelo nosso pastor, a convite do nosso pastor para estar conosco, para que eles possam trazer as palavras de agradecimento e logo em seguida nós estaremos fazendo a oração final e encerrando em nome de Jesus. Evangelista Amós, fique à vontade. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo ao nosso pastor, por mais essa oportunidade de estar participando do programa Intercessão, também louvando a Deus pela vida do nosso querido pastor Sóstenes e do nosso querido pastor Alessandro. Amém. É sempre um prazer muito grande poder estar junto com vocês para a gente
falar da palavra de Deus, que é o que nos encanta. Amém. Eu também quero agradecer, pastor Sóstenes, ao convite, ao nosso pastor presidente, agradecer ao pastor Jefferson, aleluia, o senhor que o representa, o pastor Amós, Deus abençoe, foi muito bom estar aqui, aprendi muito, vou sair daqui com certeza com o coração cheio de desejo de orar mais e quero deixar um versículo, né? Já que falamos tanto de oração, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, ele disse assim, irmãos, orai por nós, e é o que eu quero pedir. Ore também, porque o intercessor precisa ser coberto de oração também, não é, pastor? Amém. Muito obrigado. Eu quero aqui agradecer a você, querido irmão, em nome do nosso amado pastor. Queremos agradecer a você, telespectador, internauta que esteve conosco, bem como também agradecer ao pastor Jefferson, aleluia, por esse privilégio que tivemos hoje aqui de estar com os irmãos, a equipe de produção que sempre nos recepciona aqui de uma maneira maravilhosa e aos meus professores, né? Pela aula que recebemos aqui neste programa de bênção para a nossa vida. Eu vou pedir ao evangelista, ao pastor Amós, para fazer a oração final e com esta oração também ele vai impetrar a bênção apostólica em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por estes momentos edificantes em que estivemos aqui falando a respeito da tua palavra. Quero te pedir por cada um dos que estão nos assistindo, ouvindo, que essa palavra seja uma boa semente no coração e possa brotar trazendo frutos e que cada um de nós possamos cada vez mais ser despertados para interceder, para orar com perseverança, com ações de graças e com súplicas. Que o teu nome continue sendo engrandecido e glorificado, é o que te pedimos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, agora e sempre. Amém, queridos irmãos. Nós estamos chegando à conclusão deste programa e contamos com a sua audiência na próxima semana, em nome de Jesus.